Graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso São José. Deus vos abençoe, assim como toda a sua família, porque de fato ela é lugar da bênção do Senhor nosso Deus. E você, amado, é a bênção que a sua casa precisa. E justamente para isso eu quero trazer hoje para você, dentro da sagrada tradição, a verdade dada e revelada pela palavra, que é Cristo, o Logos, o Verbo que se fez carne, aonde o Senhor, com toda a força do teu Espírito, o dedo de Deus, o sopro de Deus, o hálito de Deus, ele vem nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De fato, Cristo, ele funda a sua igreja, ele institui a sua igreja através dos santos apóstolos, ele outorga, ele dá poderes a essa igreja, que é o seu corpo místico, que é a sua esposa, e que tem, por aquele que rege e que a torna infalível, o Espírito Santo de Deus. E essa igreja, mãe e mestra da verdade, e quanto mãe, ela gera filhos para Deus. E esses filhos são homens e mulheres que, segundo o Espírito Santo de Deus, que os santifica, porque faz com que vivam uma vida de acordo com o Evangelho, que reconhecem que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, seu corpo é sagrado, então não só vivem os mandamentos, mas amam a Deus de uma forma tão intensa que eles procuram a perfeição cristã. Eles já não são mais católicos, eles são santos católicos. E essa palavra de santidade, esse convite à santidade é feito a cada cristão católico. Você é chamado a essa santidade. Eu quero falar um pouco sobre dois homens que viveram essa experiência com o Senhor Jesus, que foram cheios do Espírito Santo e foram arrebatados para Deus através do martírio. Eles deram o seu sangue pelo nome de nosso Senhor Jesus. E esses dois homens que eu quero falar para vocês, eles são conhecidos por nós como Santos Cosme e Damião. Eles que foram mártires. E a vida deles não tem nada a ver com denominações de fé estranhas que nós vemos por aí, que até festejam, que entregam balas, que entregam doce para as crianças, mas por trás há uma entidade denominada por nome de Uerê, que não tem absolutamente nada a ver com a fé católica, não tem nada a ver com nosso Senhor Jesus Cristo, nada a ver. O que acontece é que há pessoas ou forças espirituais que querem tirar você do foco de santidade, que até mesmo também com um espírito de ridicularização querem confundir os próprios cristãos e dessa forma minar as forças da pregação do Santo Evangelho. A epístola de São Paulo aos Gálatas, ele diz assim, Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6. Admiro-me de que, assim tão depressa, passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Evidentemente que não há outro evangelho diferente do que eu vos prego. Mas há alguns que vos perturbam e querem inverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, seja anátema. Como já vos dissemos, agora de novo o digo, se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja anátema.
ou seja, seja amaldiçoado, ou seja, seja excomungado. São Paulo é bem claro nas suas palavras. Pedimos até a intercessão dele por esta pregação, assim como dos santos Cosme e Damião. Amados, mas quem foi Cosme e Damião? Os santos Cosme e Damião, que não tem nada a ver com essas entidades ou denominações de fé estranhas, eles eram irmãos e descendentes nobres de uma família da Arábia. A mãe deles se chamava Teodata. Ela deu aos filhos ali uma educação muito boa. Ela os educou para o céu. Não é qualquer educação. De fato, ela cumpriu aqueles votos que a gente faz no sacramento do matrimônio, de receber os filhos que Deus os enviar, e Deus a enviou Cosme e Damião, e os educar na lei de Cristo e da igreja. E ela os educou para isso. Escuta só o que foi a vida desses dois mártires. Então, nessa boa educação, fez com que os belos talentos se lhe pudessem desenvolver sobre a direção de sábios mestres. Fazendo os estudos na Síria, eles se especializaram em medicina. Olha aí a medicina, também a ciência, também filha de Deus, porque é criatura criada por Deus. Então, pelo preparo científico e pelo preparo científico e não menos pela pureza de costumes, mereceram a estima e a admiração de todos, até dos próprios pagãos. Olha como essa questão da pureza, felizes os puros do coração, felizes os puros de coração, porque verão a Deus, e não só verão, mas eles transmitirão, eles darão testemunho, as pessoas sentirão nesses que vivem a virtude da pureza um perfume de santidade que vai atrair não só os cristãos, mas também os pagãos, e os atrai para a conversão. Então, aproveitando-se dessa última circunstâncias, de preferência, procuraram exercer ali a profissão de médico entre as famílias pagãs. Olha, entenda que o Senhor, ele bem disse que ele veio tanto para o justo como para os injustos. Ele faz chover sobre um como sobre o outro. Ele faz crescer junto o joio e o trigo. Claro que no final será separado o joio do trigo, mas eles crescem juntos. O sol vem para ambos, porque Deus, ele ama a todos. Ele não ama o pecado, mas ele ama a todos. Ele ama todas as famílias, mas ele não ama o pecado que essas famílias estão se afundando. O pecado que esses cristãos estão cultivando no seu coração, talvez um pecado de estimação. É necessário uma mudança de vida, sim. E esse perfume de santidade que é exalado pelo Espírito Santo, pela intimidade com o Espírito Santo, chama a conversão, convida a conversão, exorta-se cada alma à conversão. Então, eles ali no meio das famílias pagãs, eles estavam ali para, deste modo, terem ali a ocasião de ganhá-las, para o catolicismo. E não era para qualquer denominação de fé. Não, é para a verdadeira religião, que cuida das viúvas, que cuida dos órfãos, que cuida dos desesperados, que cuida dos desamparados. É a religião de que, de fato, não tem medo de colocar a mão na massa através da caridade, que se doa, que vive o martírio cruento e incruento. E no caso de Cosme e Damião, o martírio cruento, com o derramamento do sangue. Deus os abençoou de tal maneira que não parecia haver doença que resistisse à sua medicina. Era visível esta proteção sobrenatural. É claro, amados, porque os sinais acompanharão aqueles que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Expulsarão demônios em meu nome. Se tomarem algum veneno, nada lhe acontecerá, não fará mal. É cumprimento da palavra de Deus. É cumprimento da palavra de Deus. Por isso, os demônios eles têm tanta
urgência, tanta sanha, tanta ânsia em denegrir, em confundir, em ridicularizar a vida desses dois homens, Cosme e Damião. O demônio, ele é o pai da mentira e ele quer confundir para que você não conheça o testemunho de vida desses homens que foram instrumentos de Deus. A admiração e o pasmo dos pagãos crescia ainda mais vendo que os médicos cristãos não aceitavam a mínima gratificação. Olha que interessante, olha a caridade, olha o despojamento, olha aqui aonde eles não se apegam de forma alguma aos bens materiais. Você bem deve conhecer a história de São Francisco de Assis, que também se despiu de tudo para viver com a irmã pureza, com a irmã pobreza. Você talvez não conheça, mas Santo Antão do Deserto também vinha de uma família com bens e ele se despiu de tudo para viver a pobreza, o desprendimento dos bens terrenos. Viveu somente e inteiramente da providência de Deus. Mas o que é a providência de Deus? A providência de Deus é confiar inteiramente nele. Tanto se você tem bens, mas também se você não os tiver. Porque há muito pobre avarento e há muito rico, que vive ali o desprendimento, porque o coração dele está em Deus, e o coração do pobre também deve estar em Deus e unicamente em Deus. Deus o primeiro a ser servido, como dizia o Santos Luís e Zélia Martin. Deus sempre à frente, como centro. E assim viveu também Cosme e Damião. Eles não aceitavam a mínima gratificação. Eram outras riquezas que os atraíam ali. A riqueza dos céus, o tesouro dos céus. A conversão das almas que viviam nas trevas do paganismo era o objeto principal de toda a sua atividade. Realmente conseguiram deitar a semente da doutrina cristã em muitos corações e numerosas foram as conversões de pagãos ao cristianismo. Meu Deus do céu! Ora, eu não vejo aqui também a devoção deles a Jesus, Maria e José, quando vão para o deserto e ali os ídolos caem por terra, porque não resistem à santidade. E esses homens levavam isso, a santidade. Os ídolos não resistiam, as enfermidades não aguentavam, caía-se por terra. Para fazê-los mudar de... Melhor dizendo, voltando na história deles sobre essa questão, assim viveram alguns anos como médicos missionários em Egra, na Cilícia. Eu estou contando aqui para vocês, eu estou pregando aqui em cima da vida deles a história de dois homens, de dois cristãos, que tinham por objetivo a santidade. A santidade. Essa atividade havia de chamar a atenção das autoridades, como de fato chamou. Então, tendo recebido ordens ali terminantes do governo imperial de Diocleciano, com referência à religião cristã e seus adeptos, uma das primeiras medidas coercitivas do governador, Lísias, quando apareceu em Egra, foi ordenar a prisão dos dois médicos que lhe foram indicados como inimigos acérrimos das divindades pagãs. Olha a denúncia aí. Inimigo das divindades pagãs, de fé estranhas. Eles eram inimigos. Ora, os apóstolos também não foram chamados, os apóstolos também não foram levados à prisão, foram açoitados, foram apedrejados por pregarem o nome de Jesus, por fazerem bem às pessoas. Citados perante ali o tribunal de Lísias, este os interpelou sobre sua prática e profissão. Então eles deram ali as informações exigidas, declarando que eram naturais da Arábia e exerciam gratuitamente a ciência médica,
protestaram contra a denúncia de se entregarem às práticas de feitiçaria. Sabe por que eles anunciaram toda essa verdade? Porque eles conheciam a Sagrada Escritura. Porque eles conheciam a palavra de Deus. Não há outro evangelho senão aquele que vos pregamos. Quem pregou? Os apóstolos. Por quê? Porque foram escolhidos por Jesus, que é Filho de Deus, que é o Messias, que é o Salvador, que é o nosso Deus, consubstancial ao Pai. Ele foi gerado e não criado. É Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Eles conheciam a Sagrada Escritura. Eles conheciam ali a Deuteronômios, capítulo 18, versículo 9, que diz assim: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te há de dar, guarda-te de querer imitar as abominações daquelas gentes. Não se ache entre vós quem purifique seu filho ou sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos e agouros, nem que use malefícios, nem que seja encantador, nem que consulte os pitões ou os adivinhos, ou indague dos mortos a verdade. Porque o Senhor abomina todas essas coisas. O Senhor abomina todas essas práticas, e por tais maldades exterminará estes povos à tua entrada. Serás perfeito e sem mancha com o Senhor teu Deus. Estes povos, o país tu possuirás, ouvem os agoreiros e os adivinhos. Tu, porém, fostes instruído de outro modo pelo Senhor teu Deus. Tu, porém, fostes instruído de outro modo pelo Senhor teu Deus. Você é chamado a ser perfeito. Você é chamado a uma santidade além. Não é somente ser católico. Serás perfeito e sem mancha com o Senhor teu Deus. É chamado a ser um santo católico. Há um a mais que te espera. Há um céu que te aguarda. Há para você um local reservado nos céus. Então eles continuam dizendo: curamos as doenças, disseram ao governador, mas em nome de Jesus Cristo, do que pelo valor da nossa ciência. Lísias bradou: é preciso que adoreis aos deuses, sob pena de cruel tortura. Responderam eles: teus deuses nenhum poder têm. Adoramos o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus, ó Senhor. Veni Creator Espírito, vinde Espírito Santo de Deus. Preenche os nossos corações, Senhor. Transverbera o nosso coração, incendeia, queima, Senhor, a nossa alma de amor por Ti. Teus deuses nenhum poder têm. Adoramos o Criador do céu e da terra, aquele que até a criação, os ventos e os mares obedecem. Esse é o Senhor Jesus, o nosso Deus. Para fazê-los mudar de convicção, Lísias mandou aplicar-lhes tormentos bárbaros. Vendo, porém, que eram inúteis esses processos, deu ordem para que fossem decapitados. Cosme e Damião morreram mártires em 303. No ano de 303, Cosme e Damião foram mártires. Derramaram o seu sangue pelo nome de Jesus e declararam que eles curavam mais pelo nome de Jesus do que pela ciência que eles aprenderam. Porque a ciência, ela é criatura, mas Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Os corpos deles foram transportados para Cira, na Síria, e depositados numa igreja que lhes recebeu o nome. O mesmo imperador Justiniano I, vendo-se favorecido em grave doença, construiu em Constantinopla uma igreja em honra desses padroeiros. Parte das relíquias chegaram no século VI a Roma e a Munique, Baviera, onde repousam no altar-mor da igreja de São Miguel. Deus glorificou com muitos milagres o nome dos seus dois servos. Os santos Cosme e Damião são venerados como padroeiros dos médicos, dos farmacêuticos
e da Faculdade de Medicina. São Cosme e Damião, rogai por nós. E sobre esse altar-mor da Igreja de São Miguel, e por citar a São Miguel, eu quero confiar você também a intercessão do príncipe da Igreja de Cristo. Reza comigo assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E para que toda mentira seja retirada do teu coração e da tua alma, levanta-te, Deus, intercedendo na bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que seja disperso seus inimigos e fuja de vossa face todos os que vos odeiam. São Cosme e Damião, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.